O livro Dias de Paz na Roça foi escrito pelo Martins Pena lá no século XIX, né? No ano de 1833. Essa obra é considerada uma comédia de costumes, muito parecido com o Noviço, né? Que a gente trabalhou, que é, na verdade, uma crítica, uma sátira, né, aos costumes do Brasil. E é um livro de cunho histórico, sociológico, porque ele também nos ensina a trabalhar com o quê? Com esses movimentos, né, da sociedade lá do século XIX. Então, este livrinho aqui, O Dias de Paz na Roça, é considerada a primeira comédia de costumes no nosso teatro. Então, vale lembrar que se trata de uma obra dramática, que ela é feita, na verdade, para ser encenada. Então, nós temos aqui o nome das personagens e logo em seguida nós temos as falas, né? É dividida em cenas e só tem um único ato. Então, a gente percebe que nós temos aqui uma obra de que cunho? De cunho dramático. Ou seja, ela não é feita para ser lida ou recitada. Ela é feita para ser encenada no teatro, né? E tem muita influência do teatro espanhol, embora seja uma obra que é ambientada aí no Rio de Janeiro, a gente tem uma referência muito grande ao teatro espanhol, né? Então, uma linguagem bem coloquial, né? Essas características do cotidiano, essas características do dia a dia. Além de ter influência espanhola, também tem influência francesa, né? A gente tem um grande dramaturgo na França, chamado Molière. O Molière, dentre as várias obras que ele faz, tem uma que se chama O Avarento. A gente, inclusive, tem acesso a algumas encenações aqui no Brasil, feitas pelo Paulo Altran, o saudoso Paulo Altran, grande artista que nos deixou, né, recentemente, e que nos faz grande falta, né? O Avarento é uma das obras de teatro do Molière, que é uma das mais importantes. O Molière, então, é um grande dramaturgo francês. E o Martins Pena, ele é considerado um Molière brasileiro, né? Então, quer dizer, é um dramaturgo extremamente importante aí. Então, temos influência espanhola, nós temos influência também, nesse sentido, francesa, e nós temos também uma influência do Gil Vicente. Quem que é o Gil Vicente? O Gil Vicente é um autor que lá no humanismo, lá em Portugal, lá no século XV, foi responsável por fazer uma das obras que a gente tem importantíssimas da Idade Média, chamado Alto da Barca do Inferno, na qual ele vai falando, né, sobre as atitudes das pessoas que viviam lá naquela época e se elas deveriam ir para o céu ou para o inferno, de acordo com as atitudes que elas cometeram em vida. Então, nós temos aí essa série de influências em se tratando de Juízo de Paz na Roça. A descrição, então, como havia dito, é uma crítica de costumes. Ela está inserida no Rio de Janeiro, século XIX, tá? Então, assim, é uma linguagem simples, natural, rápida e espontânea. O espaço, portanto, é o Rio de Janeiro, na casa do Manuel João e na casa do Juiz de Paz. O Juiz de Paz, na verdade, ele é o responsável por quê? Pelo casamento, né, gente? Por fazer aí os trâmites de casamento. A peça, como eu já havia dito, século XIX, 1837, né? Então, faz alguma referência a algo que acontecia aqui no Brasil? Sim, faz uma referência à Revolução Farroupilha, que acontece lá no Rio Grande do Sul. E nessa Revolução Farroupilha, o que nós temos? A convocação militar do José, que é o noivo da Aninha. Então, olha só que interessante, né? Eu tenho José, que é jovem, que é bonito, que é forte, que é noivo da Aninha, né? E aí ele foi convocado para essa luta, essa guerra, essa Revolução Farroupilha no Rio Grande do Sul. E ele não quer ir, né, gente? Porque ele quer casar, né? Ele está nesse outro momento da vida dele, né? No entanto, o casamento seria uma justificativa legal para que ele não fosse recrutado, né? Então, ele quer se casar? Eu acho que ele quer mais fugir da guerra, né, gente? Do que casar propriamente dito. Mas se casar faz com que ele não seja recrutado, ok, nenhum problema, tá?
Então, o casamento seria essa justificativa legal, né, para que ele não fosse recrutado. E é justamente o Manuel João o encarregado de conduzir aí esse recruta ao serviço militar, né? O que não vai acontecer naturalmente, uma vez que ele está envolto a outras questões, né? O que é a temática, Pro? Qual é o assunto que tem esse livro? O que pode cair lá na prova na semana que vem, né? Bom, a temática é uma severa crítica às convenções sociais, né? Quais convenções sociais que a gente tem na nossa sociedade? Então, vamos pensar casamento, a ideia de família, a ideia de governo, satirizar figuras como padres, faz sátira aos juízes, aos políticos inescrupulosos, aos novos ricos. Então, a gente tem um período em que vão surgindo os novos ricos, né? Então, há uma crítica também a essa figura. Então, é uma obra bem crítica, bem interessante. Tá. Pro, e em relação à estrutura propriamente dita da peça? Como eu havia dito, é um ato único, 23 cenas, incluindo a última cena, tá? Então, um único ato, 23 cenas, incluindo aí a última cena. E os personagens, Pro, quem são elas, né? Então, são sempre pessoas comuns, do cotidiano, tá? Em cenas do dia a dia, né? As pessoas no casamento, nas festas, ou envolvidas em pequenas brigas, em pequenas intrigas domésticas, né? E aí, quem são as personagens que aparecem? O juiz de paz, o escrivão do juiz de paz, o Manuel João, a Maria Rosa, a Aninha, que é a nossa mocinha da história, o José da Fonseca e os lavradores. Olha que interessante. Então, a gente tem aí pequenos lavradores aí dentro da história. Tá. Profis, e o enredo? Você disse que a estrutura é simples, os personagens são simples, que não tem um espaço muito grandioso, faz uma referência histórica, que é a Revolução Farroupilha. Então, qual é o enredo propriamente dito? Deixa eu ver se tem alguma coisa no chat. Nada. Qualquer dúvida, por favor, me pergunte. Bom, o enredo, gente, não podia ser diferente, né? A história é extremamente simples, né? Trata-se de uma sátira, né? Da aplicação da justiça nas províncias aí do Segundo Império, que a gente está no século XIX, Segundo Império, né? Denunciando o quê? Denunciando corrupção, abuso de autoridade, né? Então, foi um sucesso essa obra, né? Lá em 1848. Faz menção à Guerra de Farroupilhas, contrabando de escravos, várias mazelas, sofrimentos, problemas sociais, tá? Nessa peça de um único ato, o que nós observamos, né? É uma obra importante do ponto de vista histórico, porque é o nosso marco inicial do teatro no Brasil, né? E vai falar sobre uma zona rural, tanto que o título diz, ó, é na roça, tá vendo? Então, faz uma referência a essa questão da zona rural, essa preocupação do autor de trabalhar esse ambiente, né? E ele vai fazer uma comédia. Por quê? Porque, na verdade, o Martins Pena já tinha escrito tragédias. Então, vamos pensar nas tragédias gregas, lá tipo Rei, Jocasta. São histórias que nos gregos funcionaram muito bem, mas que em Martins Pena não funcionou muito bem, tá? Então, ele até tentou fazer tragédias, o Martins Pena, mas não deu muito certo. O que deu certo para ele mesmo foi o quê? Foram as comédias, o Noviço e o Juiz de Paz na Roça. Então, ele passa por um período em que ele tenta escrever tragédias, não deu certo, e aí ele volta às comédias, sempre ambientadas o quê? No Rio de Janeiro, né? Então, e sempre fazendo críticas, né? Então, a gente tem bem essa ideia aqui, né? Muito bem. A história do Juiz de Paz na Roça, ela é muito interessante, porque parece que ela não começa do começo. Ou seja, parece que ela começa do meio. Como que a gente chama isso, né? Começar do meio. Então, quando uma obra começa do meio, em literatura, nós chamamos de in media res. Deixa eu ver. In media res. Ou seja, no meio do caminho, tá?
Então, no meio do caminho. Então, a impressão que se dá é que a obra começou no meio. Não dá a impressão de que ela começou do começo, tá? Então, dá a impressão que ela começou ali do meio. Isso é muito comum, principalmente em se tratando de Os Lusíadas, tá? Então, por exemplo, a gente tem em Portugal um grande poeta, né, que é o Luís Vaz de Camões, que ao lado do Fernando Pessoa é considerado um dos maiores aí poetas que nós temos em Portugal. E aí o que vai acontecer nesse sentido, né? O Camões ele vai contar a viagem de Vasco da Gama às Índias, né? E nessa viagem de Vasco da Gama às Índias, ele começa no meio do caminho. Então, por exemplo, o Vasco da Gama já tinha saído de Portugal, da Praia do Restelo, já tinha passado por toda a costa oeste africana, já tinha passado então, pelo périplo africano, já tinha encontrado o gigante Damastor, e já estava na costa leste africana, próximo à ilha de Madagascar. Então, a história dos Lusíadas, a história de Vasco da Gama às Índias, também começa em média res, ou seja, no meio do caminho. Né? Então, é interessante nesse sentido. Por quê? Porque essa obra que a gente está estudando hoje, que é o Gente Paz na Roça, ele também vai se valer dessa técnica, ou seja, de começar aí já começando, né? Ou seja, ele tem essa ideia de que a técnica que ele usa é de começar no meio da história. Começa com um diálogo entre a mãe e a filha. A mãe é a Maria Rosa e a filha Aninha, sobre o trabalho do pai, que é o Manuel João, né? E aí eles falam sobre o universo sofrido, né, os valores, os costumes, as tarefas da vida rural. E a gente vai percebendo que não existe mais essa questão da mão de obra escrava, né? Porque a gente está num período aí de mudanças, é um período de eminente a abolição da escravatura, né? Então, é interessante a gente trabalhar sobre essas questões. E outras questões práticas também, né? O sonho, a evasão, a idealização, né? Então, a gente trabalha bem essa questão. A Aninha, na história, né? A nossa querida personagem, ela sabe, ela tem ciência, né? Da chegada do pai, ali na primeira cena, que vai chegar cansado e lembra a mãe que o pai vai gostar do quê? De Jacuba. Eu me recordo que na última aula, quando vocês fizeram um estudo dessa parte, que eu estou agora analisando, o que é Jacuba? Inclusive, pedi para que vocês fizessem 5 questões, e uma das alunas colocou, o que é Jacuba, né? Então, Jacuba é um tipo de refresco, um suco, né, gente? Bem fresquinho. No caso, acho que é Jacuba de limão. Imagina só, né, nesse calor, tomar um suquinho de limão tão refrescante, né, geladinho. E aí a mãe dela, né, a senhora sai de cena para preparar a tal da Jacuba, né? E aí a menina fica sozinha e recebe o seu namorado. Lembrando que é o século XIX, gente, as mulheres não podem ficar sozinhas com homens, a não ser que elas sejam casadas, que esses sejam seus maridos, né? E é interessante que ela pede para que a mãe vá buscar o suco justamente para ela poder ficar sozinha para ver o namorado. Né? Então, a gente percebe aí que ela é muito do quê? Da esperta, né? Ok. O texto é muito veloz, tá? As cenas são eminentemente curtinhas, tá? É só para desenrolar mesmo as cenas, as histórias, os fatos, né? É uma obra muito essencial, muito econômica, tá? Inclusive as rubricas, lembra aquelas rubricas, as marcações de cena? Fulano entra cansado. Fulano entra gritando, fulano sussurrando. Então, essas marcações de cena que vem entre parênteses, que nós chamamos de rubricas, e que é típica, né, de teatro, elas acontecem no Gente Paz na Roça, e elas são, assim, muito cirúrgicas, muito precisas, muito significativas. Elas apontam até os vestuários, né, dos atores e etc., né? Bom, o que acontece então, né, a partir daí? A Aninha, então, lembra ao seu namorado, que é o José, né,
Reparem os nomes, né? Aninha, José. Então, a gente tem aí uma cena em que há personagens cujos nomes são muito simples, né? Eu me chamo Ana, né, gente? E aí até falar que Ana que sou eu, né? Eu sou Ana, que Ana? Ah, Ana Paula. Mas qual Ana Paula? Ah, Damião, né? Eu trabalho no outro colégio. Tem 3 Ana Paulas, né, gente? Então, quer dizer, um nome bem comum, Maria, Ana, João, José, Manuel, né, gente? Muito bem. E aí, ela lembra, né, o namorado, José, né? Ele veste roupas brancas, né? E em plena roça, gente, roupa branca é uma coisa sem discutir, né? Porque, afinal de contas, se ele for trabalhar, ele vai sujar essa roupa. Então, a gente pensa, será que o José trabalha? Será que o José está preocupado em labutar, em trabalhar, vestindo uma roupa branca? Ou será que o José é um bom vivant, que está preocupado em descansar, em aproveitar os pequenos prazeres da vida? Então, a gente chama essa figura, em francês, de quê? Olha que interessante, né? De bom, com N, vivante. É um bom vivant, que tem uma boa vida. Olha que interessante, né, gente? Então, se a gente for observar bem, olha aqui, nós temos o quê? Um bom vivant. Um cara que tem uma boa vida. Ou seja, aquele ali que está nessa situação. Daqui a pouquinho, gente, já estou terminando a explicação, eu já abro a fila para vocês poderem explanarem as dúvidas, ok? Só porque eu estou fazendo a gravação, senão o vídeo vai ficar muito pesado. Pode ser? Ok. Então, o que acontece aqui nesse sentido, né? A gente começa a perceber, pela roupa do José, pelas atitudes dele, que ele nada mais é do que um bom vivant, não é mesmo? Aí, o que acontece? Ocorre, então, essa cena de encontro amoroso entre o José e a Aninha, né? E aí, o que nós temos? Nós temos aí o exagero na obra, que é típico de quem? Que é típico do autor. Nós estudamos uma outra obra, que é o Noviço, e a gente vê essa coisa, né? Ai, vamos trocar de roupa, eu vou fingir que eu sou uma mulher, ai, porque eu vou andar dessa maneira, ai, porque o guarda-roupa caiu em cima, vamos chamar todos os vizinhos, né? Então, essa característica do exagero, do caricatural, é muito percebido no Martins Pena, tá? Logo, logo, nós vamos ter um estudo de arte moderna, e no estudo de arte moderna, esse movimento que trabalha o exagerado, o caricatural, vai ser chamado de expressionismo. Olha a palavra expressionismo, vem de expressão, exagero, né, gente? Olha só. Então, o expressionismo, nós vamos ter, por exemplo, na pintura, com Vicente Van Gogh e com Edvard Munch, norueguês, que fez o Grito. Eu acho que o Munch vocês conhecem. Ele faz uma obra na qual tem uma pessoa gritando. Então, o grito. Mas isso aqui só na arte moderna. A gente está falando de uma obra de 1800, ou seja, século XIX, não é mesmo? Muito bem. E aí, o que vai acontecer, né? A gente percebe essa cena do exagero, né? Nesse encontro amoroso, nessa coisa caricatural, caricaturesco, quando a Aninha recusa o abraço do José. Não me abrace, fique longe de mim. Só depois do casamento é que podemos nos tocar, né? E aí ela ainda alfineta, dizendo que você está me abusando, isso é absurdo, e não sei o quê, né? Onde já se viu, você está achando que aqui é o quê? Que aqui é a corte? Então, reparem uma alfinetadinha da vida onde? Da vida da corte no Rio de Janeiro, né? Porque nós estamos falando de uma obra que se passa onde? Ué, de uma obra que se passa na roça. É o juiz de paz na roça, ok? E aí ela fala, você está achando que aqui é o quê? Que aqui é a vida da corte? Aqui é a roça, meu bem. Você não vai ficar tocando em mim, não. Tá achando o quê?
primeiro o casamento, depois negócio de abraço, né? E ela faz aquelas cenas. Não, me abrace, por favor. Cena. Então, essa questão que é bem interessante, né? Há uma crítica, então. Há também nessa cena, através desses diálogos namorados, o contraste, né, entre a roça, a vida na corte. O rapaz diz que na corte tudo é maravilhoso, que ele vai receber uma herança, vai ficar rico, e que aí eles vão poder, então, viver uma vida tranquila e tudo mais, né? E aí ele fala assim, então, vamos nos casar escondido, vamos viver uma vida na corte. Ele tenta seduzir a Aninha, né? E aí ele diz que a corte é linda, é maravilhosa. A gente percebe uma visão distorcida da corte. Então ele vai distorcendo, dizendo que na corte tudo é perfeito, né, gente? Sendo que, na verdade, né, não é nada disso. Ele tenta, de alguma forma, seduzi-la. Como acontece, né? Às vezes fala, para o meu sonhar Dubai, viver em Dubai, morar em Dubai. Gente, um tomate que você comer em Dubai, ele não é cultivado em Dubai, ele é importado, então o custo de vida é impossível, é caríssimo. É sabido que nos aeroportos de Dubai, por exemplo, a gente tem assim, um monte de Ferrari que são abandonados lá. Por quê? Porque de acordo com a lei do Oriente, em que Dubai está inserida, se você deve a alguém, você é passível de pena de morte. Então, as pessoas que estão devendo, morrendo de medo de serem mortas, elas vão até o aeroporto, estacionam suas Ferraris e, fogem. Porque sabem que se continuarem ali, elas vão ser mortas. Então, às vezes, a gente tem uma visão deturpada. Ai, promoção em Paris, Torre Eiffel. Gente, Paris é infestado de ratos. Que o Rio Sena, na verdade, é um esgoto a céu aberto, é extremamente ruim do ponto de vista do odor. Então, nós temos algumas visões um pouco deturpadas dos lugares, Dubai, Paris, e aqui a gente percebe nessa obra do século XIX, porque essa visão deturpada, né, da história propriamente dita, né? Muito bem. Aí ele tenta, de qualquer forma, né, convencer a Aninha, né? Então, a gente percebe aí, né? E aí, conforme ele vai tentando seduzir a Aninha, chega o pai que estava vindo, né? Enfim, do casamento, né? E eles combinam o casamento ali para o dia seguinte, né? O pai está ali, na verdade, para mostrar o quê? A vida da rural, né, gente? Porque, afinal de contas, eles ganham muito pouco, né? O pai reclama muito de como é difícil ali, né, trabalhar. Eles jantam, e é uma janta simples, né? Carne seca, feijão e laranja, não tem mais nada que comer. Então, retrata bem aí o dia a dia, tá? Quando batem a porta, o Manuel João esconde a comida. Isso mostra a extrema pobreza na qual eles vivem, tá? Quem entra nessa cena é o escrivão, que traz uma intimação do juiz de paz, dizendo que o Manuel João tem que levar até a cidade um prisioneiro, que é o genro, né? Para quê? Para que ele vá até a Revolução Farroupilha, lá no Rio Grande do Sul. E a gente percebe aí que ele não tem, né? Ele não acha justo ter que realizar aquela tarefa. Eu já estou cansado, já tenho que levar ele lá, né? Então ele protesta, né? Ele fala, não é possível. Eu não tenho nada a ver com os problemas do governo ou os problemas dele. E aí ele fala, ou você leva, ou então você vai preso. Então a gente cria aí um problema extremamente sério aí, né? Muito bem. O Manuel João, então, ele parte, né, por meio aí de inúmeras recomendações sobre as tarefas que ele tem que ser feito. A gente percebe mais uma vez a vida simples do cotidiano, né? A questão mesmo da roça, né? E essa coisa da ostentação da própria corte, né? E aí, finalmente, a gente tem a próxima cena, né? Que já é na casa do juiz de paz. O funcionário tenta resolver o conflito, né? E aí se lê a jurisdição. Bom, aí essa cena ela é bem interessante porque tem uma série de personagens, cada uma delas
tenta travar aí a sua explicação. O Manuel, ele protesta, né? O juiz, então, o ameaça com cadeia, então a gente percebe essa coisa de não poder falar nada, de não poder protestar. Há uma série de outros personagens que vão explicando seus pequenos problemas. Ai, meu vizinho, ele pegou um trecho das minhas terras, eu quero de volta, e tal. Ou seja, são pequenas confusões que acontecem aí no ambiente cotidiano, né? Então, a gente percebe aí tudo isso. Bom, na chegada à casa do Manuel João, ocorre uma outra situação, né? Então, a Aninha se depara com um prisioneiro. Depois que a mãe e o pai saem, o que a filha vai ver? Quem é o prisioneiro que ele está ali, que ele tem que recrutar, e ela descobre que aquele cara que tinha ido e agora voltou, é o próprio namorado, o José, né? Então, o que acontece? O José ali, ele tinha sido preso, ele diz que foi arbitrário, e que ele, então, quer se aproveitar dessa situação para fugir com ela, propriamente dito. O casal foge para se casar, e quando os pais descobrem, né, gente, decepção, revolta e tal. Mas o Manuel João, que é o pai, ele fica relativamente aliviado, né? Ele fala, bom, pelo menos não tenho que recrutar mais ninguém, senão eu seria preso, né? E aí, e no final tudo recai sobre a culpa do Rio Grande do Sul, essa coisa da farroupilha, o governo e tal, né? Então é bem interessante. Bom, o casal fugitivo chega, né? Enfim, já casado, abraçados, completamente felizes, né? E aí a gente percebe que há uma crítica social. Por quê? Porque nem sempre quem sai fugido e se casa é coisa do Felizes para Sempre, né, gente? Tem uma história que é a história da Encantada, que é um filme, e agora nós vamos ter a Desencantada, que conta a história da personagem protagonista, da personagem principal, depois do casamento, porque na história da Encantada termina assim, foram felizes para sempre, tá? Como ela sabe que ama, como ela sabe que você realmente ama, né? Tem uma outra música na Encantada que fala assim, em meus sonhos dou um beijo de amor, em um príncipe encantador, é o que faz o final feliz da história. Então, tudo é maravilhoso, né, gente? Só que na vida real, né? Assim, né? Tem os conflitos, tem dia que você está de mau humor, tem dia que você não quer conversa, né? Então, aqui, há dentro da peça uma pequena crítica, né? Essa ideia de que, felizes para sempre, né? Bom, e que nós vamos ver essa crítica num outro movimento literário que se chama realismo, que nós vamos estudar logo, logo, lá no segundo ano do médio, não percam, tá? E aí nós temos o que, então, né? Nós temos a próxima cena, estamos na casa do magistrado, que comunica ao escrivão aí a necessidade de consultar alguém que entenda de leis, né? Porque, afinal de contas, nem todo mundo conhece as leis, né? Não tinha, assim, com essa facilidade que nós temos advogados e acesso às leis, né? E aí é interessante, por quê? Porque nós vamos perceber que há uma crítica também ao fato de não se conhecer as leis, denegrir a imagem aí do funcionário, né? Que é o escrivão e tal. E aí é interessante por quê nessa história toda, né? Essas reflexões que são feitas sobre a questão da legislação, elas vão ser interrompidas com a chegada do Manuel João, da Maria Rosa, da Aninha e do José. Então, do sogro, da sogra, da noiva e do noivo. Que comunicam o casamento, falam, olha, eles já se casaram, eles casaram escondidos e tal. Então, ele não vai mais ser recrutado, não é mesmo, para a Guerra das Farroupilhas? A primeira reação do juiz é desmoralizar o José, chamando de sem vergonha, de biltre na história, né? Ou seja, uma pessoa que é sem vergonha, uma pessoa que está se aproveitando da situação, mas depois pede para perdoar a ofensa, né? Se eu te ofendi, me desculpe, né? E aí é uma personagem rica em contradições e tal.
o que mostra que ele é extremamente humano, né, gente? Quem nunca errou nessa vida, né, e tudo mais, né? Bom, enfim, tudo termina bem, então, eles vão ser perdoados, o José vai ser perdoado especificamente, e tudo termina muito bem, happy end, final feliz, com direito à festança, comilança, bebidas, folguedo, né? Todos felizes, né? Então é bem interessante, com muita gente, e tudo que pudesse aí desagradar os padrões do público burguês romântico, né? Por quê? Porque é tudo muito simples, é tudo muito cotidiano, é tudo muito exagerado. E o final termina assim: o tocador, né, ou seja, o violeiro lá da história, da festa, diz, cantando: em cima daquele morro há um pé de ananás. Ananás é banana. Banana não, ananás acho que é abacaxi. Abacaxi, eu acho que é. Se não me engano, é abacaxi. Em cima daquele morro há um pé de ananás. Não há homem neste mundo como nosso juiz de paz. Se me dás que comer, se me dás que beber, se me paga as casas, vou morrer com você. E o juiz diz, a ferventa. Então, ou seja, vamos aquecer. Então, é interessante, nós temos uma linguagem muito simples. Ó, ele não fala comer, ele fala comer. Ele não fala beber, ele fala beber. Então, nós temos uma linguagem extremamente simples. E assim como na última obra que a gente trabalhou, que foi O Noviço, nós temos aí happy end, final feliz, com bastante festa. Aqui nós temos um casamento. No Noviço também, né, a promessa de casamento, também bem interessante aqui que nós estudamos. Então, nesse sentido, entre a nossa querida Emília e o Carlos, e aqui nós temos também o casamento do José e da Nina. E a gente encerra, então, hoje o livro, né, o livro bimestral. Na semana que vem nós temos a avaliação, na outra semana é feriado, e aí na semana subsequente a gente continua a leitura com o próximo livrinho. Queria agradecer, muito obrigada pela audiência e pela paciência. Um beijo, um pão de queijo, até a próxima.